Então vamos falar então sobre os tratamentos hormonais de nova geração Óbvio, gente. e terapia-alvo e a quimioterapia você já falou. Então são esses dois. Perfeito. Então, antigamente a gente só tinha o de hormônio, Só isso basicamente que a gente era acabou de falar. Zoladex Hormônio e a quimioterapia inicial. bicalutamida, etc. Então surgiu os novos agentes hormonais. São ainda tratamento hormonal, que a intenção é bloquear uma das vias de hormônio, né? De produção que a gente tem de testosterona, que teoricamente vai lá fazer aumentar o tumor, né? Exatamente. Então surgiram essas drogas, Certo. que a gente tem praticamente 4 hoje no Brasil, cada um com suas indicações. A beraterona, a enzalutamida, a palutamida e a daralutamida. Daralutamida, isso. Isso. Esses remédios ainda entram no contexto do paciente que responde à hormonioterapia, tá? Então, muitas vezes a gente faz associação dele com o Zoladex ou com o Lupron, né? Para o tratamento. Na maior parte das vezes, a gente usa esses remédios ainda em doença metastática, tá? Isso. E grande volume de doença, eventualmente você já entra desse jeito. Já entra de cara que a gente sabe que tem um ganho hoje importante. É exatamente por isso que eu puxei para cá já. É um avanço, mas eu acho que tem que ser falado junto com o tratamento clínico, né? Não, sim, porque hoje quando a gente tem... Até existe, na doença localizada, algumas indicações, e hoje a indicação firme de, por exemplo, você usar a bicalutamida pós-radioterapia. Então, o paciente fez radioterapia com doença localizada, ele tinha um volume grande de doença, uma doença que a gente chama de alto risco. Hoje tem a indicação de você fazer pós a radioterapia, manter a hormonioterapia com o Zoladex, um exemplo, e associar a biraterona por 2 anos. Tá? Então, isso nos pacientes de muito alto risco. Aquele que eu te falei, que é um T4, Sim. N positivo, ou que tenha um PSA muito alto, certo. Mesmo que seja uma doença localizada, a gente sabe que o risco desse paciente voltar é muito alto. Então, nesse contexto, a gente pode usar essas drogas de nova geração. Muito bem. Fora isso, basicamente em paciente em doença metastática, a doença que já não está mais localizada, que já espalhou. E que já não, eventualmente, que não respondeu à primeira linha de tratamento, também dá para usar esse tipo de caso. Aí você tem alguns casos que você não consegue voltar, né? Queria que você... Não. Então... Tá, o paciente diagnosticou ali, né, com a doença metastática. A gente começa a hormonioterapia, junto, por exemplo, com a... Aí depende da questão de volume, são detalhes Sim. que a gente vai ver no dia a dia, né? Maneira geral. Porque tem situações em que o paciente chega com uma doença tão agressiva, um volume tão alto, que a gente tem que fazer os 3 medicamentos. Então, para as pessoas entenderem, então, a gente vai deixar dessa maneira. Uhum. Esses novos medicamentos a gente usa em alto volume de doença e eventualmente doença avançada metastática. Teoricamente, até em doença de baixo volume você já pode usar. Certo. Hoje, por exemplo, o paciente que tem recidiva bioquímica, o que é isso? Fez o tratamento, um exemplo de radioterapia para ficar curado. O paciente faz um PSA, no meio do caminho ali o PSA começou a elevar. Aí você vai pedir exames para ver se essa doença é metastática ou não. Muitas vezes você tem um PSA subindo, mas você faz um exame PET com PSMA e você não descobre doença. Só que o PSA está elevando. Então é um paciente que você precisa fazer alguma coisa. Então nesse contexto você pode entrar com uma droga de nova geração. Isso de certa maneira é frequente, a gente usa muito isso. Isso, então são os pacientes de recorrência bioquímica, certo. né?